Olá boys, voltei vestido a caráter para falar um pouco sobre fanbases tóxicas. Fandom nada mais é que um grupo de pessoas que gostaram muito de algo, seja livro, série, jogo, música, qualquer coisa. Até aí tudo bem. O problema é que alguns grupos tratam determinada obra como uma religião, e o que era para ser algo saudável acaba virando praticamente uma seita. Para me ajudar com esse vídeo, eu perguntei a vocês no Twitter e aqui na aba comunidade do YouTube qual fandom vocês achavam bem tóxica. Peguei algumas das respostas de vocês e irei falando sobre algumas no decorrer desse vídeo aleatoriamente. Vamos começar. O anime de Boku no Hero Academia foi lançado em 2016, adaptando o primeiro arco do mangá, fez um sucesso estrondoso. Eu particularmente adoro a primeira e a segunda temporada, depois começa a decair bastante na minha opinião. Muitos de vocês comentaram que a fandom de Boku no Hero é tóxica, eu concordo um pouco, principalmente no quesito de chips. Eu nunca vi uma fandom tão aficionada com a sexualidade dos personagens quanto a de Boku no Hero. Toda hora eu vejo algum fã no Twitter falando que tal personagem é pan, bi, etc. E por favor, nem ouse discordar ou contra-argumentar. Você provavelmente será linchado ou chamado de preconceituoso caso tente provar que aquela afirmação foi ela que inventou e não é canônica. Obviamente tem os fãs comportados, alguns ainda se salvam e sabem respeitar a opinião e o chip alheio. Outro bastante comentado foi Jojo e Shingeki no Kyojin. Eu confesso que a única coisa que eu vejo de Jojo na internet são memes e referências ao anime ou mangá. Sinceramente, pelo que eu vi, é uma fandom bem tranquila, eu já vi bem piores. Sobre Shingeki no Kyojin, a própria obra não se ajudou muito, tá? Muitos fãs odiaram o final, é só você ver os comentários lá fora e aqui no Brasil, a maioria das pessoas não gostaram, mas é claro que ainda tem alguns fãs ferrenhos tentando passar pano para os erros na história e pontos que não foram esclarecidos. Isso sempre vai ter, é normal. Mas no geral, acho a fandom bem tranquila, eu nunca tive problemas. Rick and Morty é uma série animada lançada no final de 2013 e basicamente explodiu de sucesso. Ganhou nada mais nem menos que 94% no Rotten Tomatoes e 9.2 no IMDb. Atualmente está na 5ª temporada, mas foi na 3ª que tudo mudou, onde temos o famoso episódio genial do Pickles Rick e do multiverso. Com isso, a fandom percebeu que quem não gostou do desenho simplesmente é burro e não tem nada que eles possam fazer para ajudar. Como diz esse textão aqui, por exemplo, ou esse cara aqui no Twitter. Isso representa muito bem a parte tóxica da fanbase, mas tem mais. Criaram um grupo no Facebook chamado The Real Ricks, onde o intuito era juntar pessoas com a personalidade e inteligência similar à do Rick, e caso você queira ser ADM do grupo, terá que fazer um TCC sobre a diferença dos levels de consciência e o atual sistema quebrado em que a humanidade vive. Pois é, entregue na minha mesa em 24 horas. Se vocês me permitirem, eu vou contar agora uma história pessoal que envolve a fandom de Harry Potter. Isso aconteceu faz muito tempo mesmo. Estava eu lá, um fã dos filmes de Harry Potter, sim, dos filmes. Eu nunca encostei nos livros. Até que eu resolvi entrar num grupo de Facebook sobre Harry Potter. Então, eu vi uma postagem sobre um tal personagem morrer e aquilo não acontecia no filme. Então, eu questionei nos comentários se era verídico aquilo ou se o personagem morre mesmo no livro. Só que pra minha infelicidade eu fui chacoteado no grupo. Responderam meus comentários com desprezo, ironia, como se eu fosse um intruso no mundinho deles, sabe? Apenas por não ter lido os livros. A imagem que eles passaram pra mim foi que quem não lê os livros da obra não merece estar juntos deles, sabe? Não merece andar no recreio com eles. Não foi uma situação muito legal não, eu tenho que confessar pra vocês. Isso com certeza foi uma atitude de uma fandom muito radioativa e eu não sei como está hoje em dia. Mas naquela época, meus amigos, era bem triste. Alguns youtubers têm uma fanbase extremamente complicada. Cada youtuber tem uma comunidade específica. É como se ele moldasse quem o acompanha, atraindo pessoas que compartilham do mesmo pensamento. Logo, se você é muito tóxico nos vídeos, irá atrair pessoas com a mesma atitude. E por aí vai. Alguns conseguem educar sua comunidade, limpando-a e deixando mais saudável. Mas nem sempre é possível controlar, entre aspas, centenas de milhares de pessoas. Alguns gatos pingados vão fazer besteira
besteira em nome da sua comunidade, quando na verdade eles são a exceção do grupo. Citando um exemplo em específico, temos o Dream, um dos maiores youtubers de Minecraft do mundo, se não for o maior, tem uma fanbase espalhada pelo mundo inteiro, e se você ousar criticar o Dream, as crianças irão protegê-lo com todas as suas forças, como foi no caso do Golart, por exemplo, que fez um vídeo falando sobre os exposeds que ele levou e acabou sendo criticado pela fanbase brasileira de 12 anos dele. Eu vejo muita gente falando que canais de opinião tem uma fandom bem tóxica, mas eu discordo, apesar de ter algumas exceções, mas aí entra justamente no que eu falei agora há pouco. Tudo depende de como o youtuber se comporta nos vídeos. Você pega o Digo, por exemplo, o maior canal de opinião da atualidade. A fandom dele é muito tranquila. Isso porque o Digo é uma pessoa tranquila. Mesmo em casos onde tal pessoa cometeu atrocidades, ele fala de forma suave, sem despejar ódio ou algo parecido. Demonstra sua raiva sim, mas escolhendo palavras certas. Isso faz com que o público não saia fazendo caça às bruxas com a pessoa do vídeo, pois o Digo, mesmo de forma indireta, quebra esse ciclo de ódio no próprio vídeo dele. As pessoas ficam satisfeitas e veem que não vale a pena sair dali para hatear outra pessoa. Não vale o esforço. E isso é mérito total dele. Era óbvio que os games não iriam ficar de fora. Cuphead é um ótimo exemplo de uma fandom doentia. Eles conseguiram sexualizar uma xícara, guys. Exatamente. Os fãs começaram a criar versões adultas dos personagens e postar na internet loucamente. Nem os chefões escapou deles, cara. Fizeram uma versão mais 18 da sereia, alguns gifs bem errados e memes muito vergonha alheia. É realmente sem palavras. Cuphead caiu de vez na famosa Fandom Hell. Em 2015, um jogo chamado Undertale foi lançado, e com ele surgiu uma fandom extremamente apaixonada e, claro, insuportável. Basicamente, você tem que fazer todos os passos que eles fizeram no jogo, senão você é burro ou não jogou direito. Peraí, você não fez todos os finais? Como ousa encostar no meu jogo, seu lixo? Pior que tudo isso que eu já falei nesse vídeo é a fandom underground. Os grupos que se acham cultos por curtirem algo pouco conhecido pela massa. Logo, eles são melhores que você, e se você de alguma forma tentar divulgar a obra que eles gostam, você será expulso do clã, se tornando um mero plebeu. Omori foi um jogo lançado em dezembro de 2020 para quase todas as plataformas existentes, porém não é um jogo para todo mundo, pelo seu estilo único e história peculiar. E como já era de se imaginar, o grupo underground pegou esse jogo pra si, era deles, não ouse tocar, seu mero plebeu. Só que, para o azar deles, um youtuber com pouco mais de 4 milhões de inscritos resolveu fazer um puta vídeo de 1 hora e 40 minutos destrinchando o jogo para o seu público. Esse vídeo então conta com mais de 3 milhões de visualizações. Foi como se o Golart desse um kamehameha nos cults que queriam o jogo apenas para eles. Golart simplesmente pulverizou o jogo da mão deles de uma vez só. Obviamente, eles não ficariam quietos e decidiram reclamar muito no Twitter. Gol respondeu dizendo: "Adoro ver o pessoal puto comigo por ter divulgado algo que só eles sabiam e não querem deixar a comunidade crescer por egoísmo. Por favor, espumem de raiva." Enfurecido, o fã cult respondeu: "Não, isso vem do fato de você ter feito um vídeo para pessoas que têm preguiça de jogar ou que não podem, o que é algo muito presunçoso, tirando todo o fator artístico do jogo, pois além de ser desrespeitoso com o criador do game, é manipulador com quem assistir o vídeo, pois você está definindo a experiência dessas pessoas com base na sua." O mais legal é que esse argumento não faz nenhum sentido. Você consegue ver que a pessoa está cega pelo egoísmo. Você não pode ditar como cada um quer vivenciar uma experiência. Se a pessoa quer receber todos os spoilers e depois jogar para sentir na mão dela como que é a sensação, o problema é dela. Se a pessoa decidiu assistir 2 horas de uma explicação completa do jogo, digamos que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Então menos, por favor, menos. Lançado em maio de 2013, Steven Universe é um desenho exibido pela Cartoon Network e que sem querer construiu uma fandom extremamente tóxica e nojenta. Lembrando que é sempre bom separar a obra da fanbase, o desenho não tem culpa do que as pessoas fazem em nome da obra. Aqui temos um caso bem pesado de uma artista que teve a infelicidade de desenhar uma personagem do cartoon diferente dos padrões que a fandom queria. Segundo eles, ela desenhou a Rose magra demais. Essa aqui é a foto do desenho, essa foi a
a arte que ela fez. E isso foi motivo suficiente para a fanbase despejar ódio nos comentários, desejando inclusive a morte da menina. O hate foi tão grande que a artista tentou tirar sua própria vida, mas felizmente sobreviveu e ficou no hospital com acompanhamento médico. E não parou por aí não, tá? Na postagem dela, avisando os seguidores que tudo estava indo bem, uma random escreveu novamente desejando sua morte e que ela era privilegiada e etc, etc, etc. Se você for no esgoto da internet, você acha pessoas melhores que as que estão nessa fandom. É lamentável. Em uma outra postagem, no que aparenta ser no Amino, um usuário postou sua indignação pedindo para as pessoas pararem com o hate em cima da Zami, a artista. E um aleatório escreveu dizendo que todo mundo que apoia ela é racista e continuou dizendo um monte de besteira. Eu acho que a melhor forma de responder essa doença aqui seria com esse meme. Seria perfeito. K-pop é um famoso gênero musical que surgiu na Coreia do Sul e hoje em dia tá dominando o mundo. Acredito que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já ouviu falar do BTS ou já viu algum dos membros em algum lugar, mesmo que não os reconheça. Os caras fizeram até propaganda no McDonald's. A fandom de K-pop é uma das mais perigosas que existe, pois ela tenta destruir a vida do indivíduo que ousar fazer uma piada ou sequer criticar seu artista favorito, como foi no caso do Orochi, por exemplo, onde chegaram a mandar e-mail para a central do BTS pedindo para entrarem com um processo contra ele por ter zoado alguns integrantes. Sem falar que deixaram o nome dele nos Trending Topics várias vezes por causa disso, dizendo o quão errado foi ele ter zoado os meninos. Outro caso também foi da ARMY, que ficou muito brava com os raps de anime, pois eles estavam roubando o primeiro lugar do Em Alta, que era para ser do BTS, pois eles sim são talentosos e esforçados e que K-popper também é humano. Essa parte é maravilhosa. E ela não entendia por que as pessoas estavam dando tanto valor para desenho na internet. Inclusive, inflamou o público para dar dislike no rap do Sanji, para de alguma forma fazer com que o vídeo saia do Em Alta imediatamente. Olha, eu confesso que o desespero dessa menina é outro nível. Claramente é uma criança que não faz ideia do que tá falando e apenas outra ARMY criança pode seguir o que ela tá pedindo. Eu acho que existe um limite de até onde você pode ser apaixonado por algo sem ser doentio. Existe o limite do saudável e até onde passa a ser algo destrutivo, não só para você, quanto para as pessoas em volta. Uma pessoa cega é incapaz de perceber os danos que ela está causando em terceiros, pois em sua mente ela está coberta de razão, pois sua bolha faz a mesma coisa. Poucos são aqueles que conseguem enxergar fora da bolha e ver o quão destrutivo tal atitude está sendo. Claro, algumas são só mau caráter mesmo, como no caso do Steven Universe. O que fizeram com aquela artista foi puro mau caratismo. Literalmente pessoas más, sem escrúpulos, estão apenas se escondendo dentro de uma fanbase. Eu creio que não existe uma solução, não acho que tenha uma vacina para curar fãs doentes que fazem de tudo para proteger a obra ou o artista que tanto gosta. Creio que o amadurecimento e o tempo seja o melhor remédio para essas pessoas.